Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Nós te agradecemos pela tua graça sobre nós. Nós te agradecemos pelo sangue que derramaste na cruz. Se faça presente neste lugar, assim como disse o teu servo John Wimber, ofenda a nossa mente e revela o nosso coração. Ofenda a nossa mente e revela o nosso coração. Nos ajuda nesse tempo tão difícil, Senhor. Nos ajuda nesse caos em que se encontra a igreja atual moderna. Nos ajuda, nós pedimos a tua presença sobre nós, Senhor. Teu Espírito Santo tem a liberdade neste lugar, Pai. Revela a tua vontade, revela as Escrituras. Fala conosco. Transforma a nossa mente. Nós te agradecemos por tudo. Nós te agradecemos por tudo. Eu não tenho dúvida, e com toda certeza eu posso te dizer algo esta noite. Nós estamos no meio de um caos, mas Deus está levantando uma geração para falar no meio desse caos. Deus não quer uma igreja próspera no Brasil. Deus não quer que o Brasil tenha a maior igreja do mundo. Mas Deus quer que o Brasil tenha uma igreja sofredora. E nós vamos entender o porquê disso. O porquê Deus não quer a maior igreja do Brasil, que o Brasil se vanglorie por ser a maior igreja do mundo. Nós precisamos entender que no reino de Deus, a obediência, ela determina o avanço. E algo está errado nesses últimos dias. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse 3, 14 e 22. Vamos falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Eu acredito que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Estão pedindo para acender a luz aqui. Apocalipse 3, 14 ao 22. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Nunca espere ouvir do Senhor: eis que estou à porta e bato.
é muito claro, se ele está batendo e ele quer entrar, é porque ele já não está mais. Se ele está batendo, é porque ele está do lado de fora e não do lado de dentro. Isso quer dizer que o Senhor já não estava mais com a igreja de Laodiceia. Fazia muito tempo. E quando ele fala que compre de mim, inclusive o colírio, para ungires os olhos. Eu gosto das cartas, né, que o Senhor escreve, porque ele trata e julga a sua igreja em alguns aspectos. O que se diz, o pecado que assedia a igreja, a fidelidade perante as provações e a pregação do Evangelho. A igreja tem uma função fundamental, ela tem uma função querigmática. A igreja precisa falar das boas novas, a igreja precisa comunicar o Evangelho. A igreja que não comunica o Evangelho, ela pode ser qualquer outra coisa, até um clube, mas ela não é uma igreja. A igreja, ela é querigmática. Em um versículo em que diz que o Evangelho do Reino será pregado a toda a criatura, como testemunho, a palavra querigma é a palavra pregado, e a palavra testemunho significa martírio. Todas as vezes a palavra querigma e a palavra martírio, elas aparecem juntas quase todas as vezes no Novo Testamento. Por isso nós precisamos ser uma igreja querigmática, uma igreja que transmite a mensagem, que transmite as boas novas. E eu pergunto para você, com toda sinceridade, isso está acontecendo nesses últimos dias? Você tem visto a igreja transmitir o Evangelho? Falar das boas novas? Vamos ter como nosso amigo Carlinhos Queiroz fez lá, um papo de mesa. Vamos abrir o jogo. Nós estamos vivendo um caos na igreja brasileira hoje. E é com muito temor que nós estamos tratando sobre esse assunto. Hoje no Brasil, nós temos 42 milhões de evangélicos, certo? Segundo as informações aí dos órgãos, né, que fazem as pesquisas. E eu gostaria de falar para vocês algumas informações. O que me faz entender e o que me faz ter a certeza que o Senhor não virá como um advogado para a igreja brasileira, Ele virá como juiz. Hoje no Brasil nós temos 42 milhões de evangélicos. Nós temos mais de 290 mil igrejas. 290 mil igrejas. Com tudo isso, nós contemplamos aí ser uma das maiores igrejas do mundo. Porém, nós ainda no Brasil temos lugares não alcançados. Lugares que ainda não existe a presença evangélica, não existe a presença de um missionário, e não existe nenhuma igreja plantada ainda. Atualmente no sertão nordestino hoje são mais de 10 mil vilareiros e povoados, sem a presença da igreja evangélica, sem a presença de um missionário, esperando alguém falar de Jesus para eles. A igreja brasileira tem sido a igreja que menos envia missionário. Atualmente nós temos aproximadamente 3.240 missionários transculturais. Isso quer dizer que nós temos, levando para a conta dos 42 milhões, nós temos apenas, a cada 13 mil pessoas, apenas uma pessoa está respondendo ao chamado do Senhor. Você consegue entender? Nós precisamos de outra concentração dessa para sair um missionário transcultural. Você acha que eu quero ser a maior igreja do mundo? A maior igreja do mundo não está enviando missionário. Um missionário para cada 13 mil evangélicos.
Um missionário, é preciso, um missionário para 80 igrejas. A cada 80 igrejas você tem um missionário transcultural. São dados, são estatísticas. Atualmente no sertão nordestino nós temos 2.000 comunidades quilombolas. Dessas comunidades, mais de 96% delas não estão alcançadas ainda. E não existe a presença de um missionário, e não existe a presença da igreja. O sertão nordestino hoje, ele tem uma região que nós chamamos de zona rural. Nessa região está 14.500.000 pessoas vivem nesses vilarejos e povoados, em todos os estados do Nordeste. Desse número, 14.500.000 pessoas, apenas 0,6% são evangélicos. A zona rural do sertão nordestino hoje tem menos de 1% de evangélico. E eu pergunto, aonde está a igreja brasileira? Aonde estão os discípulos de Jesus? Aonde estão aqueles que vão responder ao ID do Senhor? Isso não é brincadeira. Nós vamos alcançar o patamar da maior igreja do mundo, tendo lugares ainda não alcançados. E no estado do Piauí nós temos 173 comunidades quilombolas. No Brasil hoje nós temos 5.000 comunidades quilombolas que ainda estão esperando um missionário plantar uma igreja. Ribeirinhos, comunidades quilombolas, comunidade sertaneja, estrangeiros, os mais pobres e os mais ricos. Esses são os segmentos menos evangelizados no Brasil hoje. Eu pergunto, aonde está a igreja brasileira? Aonde se encontra a igreja brasileira atual? A igreja de Laodiceia, ela foi fundada por um homem chamado Antíoco II, né? E no ano de 61, a igreja de Laodiceia ela foi acometida de um grande terremoto. A cidade de Laodiceia foi acometida por um grande terremoto. E a cidade era tão rica, era tão próspera, a igreja também, que eles não aceitaram ajuda, nem mesmo do Império Romano, por causa do orgulho. E se você me perguntar hoje, Rafael, qual é o seu sentimento de morar em um país onde existem 42 milhões de evangélicos e apenas um missionário transcultural para cada 13.000 evangélicos? Qual é o seu sentimento? Eu falo para você com toda sinceridade, sentimento de desgosto. Em morar em um país onde não existe uma mentalidade missionária, em morar em um país onde as pessoas estão dando uma mínima para aqueles que ainda não foram alcançados. Por isso Deus está dizendo, Ele vai chacoalhar a igreja brasileira nesses últimos dias. Ele vai chacoalhar as estruturas da igreja brasileira, para mostrar que ela não é tão poderosa assim, que ela não é autossuficiente desse jeito, e que ela depende do Senhor. Deus trará o caos sobre essa igreja orgulhosa que nós temos visto. Laodiceia ficava entre Herápolis, conhecida por ter as suas águas frias, e também ficava entre Colossos,
conhecida por ter as suas águas termais. Nesse texto, quando ele fala assim: conheço as tuas obras. O significado de obras, o significado dessa palavra no original, ela é conhecida como ergon, e ela está ligada ao trabalho, ao serviço, né? O Senhor aqui, Ele não está confrontando a devoção da igreja de Laodiceia, né? O Senhor aqui não está confrontando a música, o estilo, mas o Senhor Jesus aqui, Ele está confrontando o serviço da igreja de Laodiceia. O porquê ela não prestava o serviço, o porquê a igreja de Laodiceia não trabalhava. E eu acredito que isso está muito visível nesses últimos dias. Certa vez eu fui parado, eu acabei de ministrar, uma pessoa chegou em mim e falou assim: olha, você precisa entender algo. Nem todo mundo vai. Existem aquelas pessoas que foram chamadas para dar o suporte. Eu falei: olha, meu querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu vou te falar duas coisas. Não tem tanta gente dando suporte, também não tem tanta gente indo. Então tem alguma coisa errada. O evangelho é claro. Nós precisamos anunciar a pessoa do Cristo aonde ela não foi anunciada ainda. Nós precisamos pisar aonde Ele pisaria. Nós não podemos esperar para que outros possam fazer aquilo para qual nós fomos chamados. Eu acredito, em partes, no que aquela pessoa estava falando, e eu também entendi um pouco do que ela queria dizer. Mas além do Senhor confrontar o serviço de Laodiceia, dizendo que ela não trabalhava, que ela não fazia nada em favor de ninguém, que ela não ajudava os pobres, que ela não ajudava o necessitado, Ele também estava confrontando o acúmulo de bens. É inaceitável um povo que esteja totalmente obcecado em acumular bens. É inaceitável uma igreja que pegue o seu recurso e invista em títulos de capitalização. É inaceitável uma igreja que use dinheiro de dízimos e ofertas para construir grandes templos, grandes sinagogas. É inaceitável. E o meu desejo esta noite é que o Senhor, essa tarde, que o Senhor possa mudar a nossa mentalidade, que o Senhor possa mudar a mentalidade da igreja. A igreja brasileira nunca teve tão próspera. A igreja brasileira nunca teve tão abastada. A igreja brasileira está sendo provada na sua riqueza. E a riqueza está tomando conta dela. Mas eis que vem dias que o Senhor irá chacoalhar a igreja brasileira. Porque Ele acredita nela. Ele acredita na igreja. O Senhor tem grandes planos para a igreja brasileira desde que eu me converti. Eu sempre ouvia que o Brasil era o celeiro dos missionários. E já fazem 10 anos, já fazem 11 anos que eu me converti. E eu descubro que a igreja brasileira só tem 3.245 missionários transcultural. Cadê o celeiro? Cadê o celeiro? Deus está em busca de uma geração que vai entregar a sua vida por amor a Ele.
Não adianta você querer guardar a sua vida. Não adianta você traçar os seus planos. Porque Deus vai levantar no Brasil uma geração que está preocupada em anunciar a pessoa dele. Deus irá levantar uma geração no Brasil que está preocupada em fazer as boas obras. E Deus irá levantar no Brasil uma geração que está preocupada em discipular as nações. E uma igreja que não discipula, e uma igreja que não alcança os seus, não merece avivamento e não é digna de avivamento. Virá como um juiz. Seremos colocados na balança. E se não mudarmos a nossa mentalidade, vamos estar em falta. O texto diz que ele não vomitou Laodiceia. Diz que ele estava a ponto de vomitar. Porque existia ainda uma chance para ela. Assim como existe uma chance para nós nos arrependermos e voltarmos às práticas de uma verdadeira igreja que segue à risca a vida do seu mestre. Eu não quero voltar, eu não tenho nenhum sentimento de ser a igreja primitiva, porque eu entendo que eu e que você, nós nascemos em um tempo profético nesses dias. Por isso eu não tenho vontade de ser a igreja primitiva. Eu acredito que a igreja primitiva cumpriu o seu papel naquele tempo, e por isso eu acredito que nós fomos levantados para cumprir o nosso papel nesse tempo. Mas o meu desejo é ser uma igreja parecida com o Senhor Jesus. Eu não quero parecer com Moisés, eu não quero parecer com João Batista, pois toda vez que cada um de nós tentamos parecer essas pessoas, nós vamos produzir excesso. Mas toda vez em que eu e você procurarmos se parecer com Jesus, nós vamos ser igreja. Nós vamos ser igreja. Nós vamos ser discípulos. Eu quero ser discípulo. E a minha oração para esta noite é para que você possa ser discípulo de Jesus. E que você tenha uma entrega sem limites. Que você tenha uma entrega, que você não se preocupe com o que vai acontecer com a sua vida. Talvez esse seja o grande erro hoje, nesses últimos dias. As pessoas estão em busca de garantir o seu futuro. As pessoas estão em busca de garantir a sua vida, né? De fazer uma grande poupança para chegar na sua vida. Mas o Senhor Jesus, o Evangelho, Ele nos chama para andar na inseguridade, para andar inseguro. A vida do Evangelho, a vida do discípulo, ela é insegura. E se a sua vida existe uma grande segurança, e se existe segurança na sua vida hoje, eu falo para você com toda certeza: reveja a sua vida, reveja o seu discipulado com Jesus. Algo está errado. Se o Senhor da igreja nasceu em uma manjedoura, se o Senhor da igreja andou em um jumento e que não era um carro, e se o Senhor da igreja não acumulou nenhum bens, se o Senhor da igreja não tinha um travesseiro para recostar, por que os seus discípulos estão em busca de conquistar e conseguir algo? Algo não está batendo. Algo não está batendo. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós. Chacoalhe as nossas finanças. Chacoalhe a nossa vida segura. Ou nós vivemos um evangelho radical, ou nós caímos fora. Porque ele é radical. A Bíblia é radical. O Novo Testamento é radical. E eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de brinco, nem de batom. Eu estou falando de uma vida entregue a Ele, de uma vida onde os seus sofrimentos vai ser o seu testemunho,
e não a sua vitória, e não os seus bens, mas é a sua vida e o seu sofrimento. Que o Espírito Santo possa transformar a sua vida e transformar essa mentalidade. Não quero o evangelho da prosperidade. Que nós possamos ter uma outra dimensão do que é ser próspero. Sabe por quê? Se nós formos analisar o que é uma vida de bênçãos hoje, e que é uma vida de prosperidade, e se isso realmente tiver um grande valor, todos os missionários que morreram há 50 anos atrás devem estar todos no inferno. Porque eles não foram prósperos. Eles enterraram suas esposas, eles enterraram seus filhos no campo missionário. Eles venderam tudo o que eles tinham. Eles abriram mão do conforto da sua casa, abriram mão do conforto da sua família, para poder anunciar as boas novas. Então, se esse modelo hoje é o modelo de Jesus Cristo, é o modelo realmente, aprovado por Ele, esses homens foram todos desaprovados. Porque o sofrimento desses homens foram o seu grande testemunho. E toda vez que eu leio a vida desses homens, eu tento alinhar um pouco daquilo que eu tenho vivido. Porque eles viveram uma entrega radical. Uma entrega radical. Deus está procurando homens e mulheres que se entreguem sem medida. Deus está procurando homens e mulheres que entreguem tudo o que tem. Deus está procurando, vamos lá. Sabe aquelas histórias que a gente vê sobre avivamento, que os alunos abandonaram as faculdades e foram para o campo missionário? Pergunta para o pastor Shed, ele estava aí, ele pode falar um pouco melhor. Essas histórias não vão existir mais hoje. Sabe por quê? E ninguém quer abandonar a faculdade. Como que clamamos por um avivamento? Como que clamamos por um avivamento? Se o avivamento vier, nós não teremos a coragem de abandonar tudo. Como clamamos por justiça, se nós não atuamos na justiça? Vamos para a rua, manifestamos lá, e as pessoas continuam sem ter o básico e o necessário, continuam morando na rua, continuam sem ter o que comer, continuam bebendo água suja. Mas Deus irá levantar uma geração no Brasil. É o tempo, é o tempo, é o tempo. E ele está ofendendo uma mentalidade demoníaca, em que o cristão tem que acumular bens. E o Senhor está confrontando uma mentalidade anticristã, de que você precisa preservar a sua vida, porque Ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Hoje o Projeto Mais Água realiza um trabalho em uma cidade chamada Betânia do Piauí. E a galera do Impacto, uhul! E foi muito forte o que nós vivemos no Impacto em janeiro. Foi muito forte. E nessa cidade,
Existe um lugar chamado Serrinha. Uma certa vez eu gravei um senhor falando, perguntando se já tinha ido a alguma igreja, algum missionário lá. E quando eu fui lá, ele disse que não tinha. E recentemente, nós ouvimos assim: quando que vocês vão vir aqui fazer um culto? Alguém pode responder para mim? Quando que os 42 milhões de evangélicos vai fazer um culto na Serrinha? A busca por uma vida confortável tem atrapalhado o anúncio das boas novas no Brasil. Hoje nas comunidades ribeirinhas são mais de 25 mil comunidades, sem a presença da igreja, sem a presença de um missionário. No Brasil existem mais de 700 mil ciganos esperando para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Ou nós, a partir de hoje, tomemos uma decisão: eu vou ser um discípulo radical. Essa realidade irá mudar. Mas se não, se você sair por aquela porta e acreditar que a sua vida vai continuar a mesma, o caos vai continuar. Porque Deus quer levantar você entre o caos. Deus quer levantar você no meio do caos, para que o nome dele possa ser proclamado. E para quando ele vier, ele não peça para entrar, mas ele peça para ficar. Ficar e nos levar. Eu creio em uma igreja radical. Eu creio em um discípulo radical que vai entregar a sua vida, que vai abandonar a faculdade, vai abandonar a escola, vai abandonar tudo. Assim foram com os discípulos. Por que a gente quer mudar essa regra? Assim foram com os discípulos, assim foram com os mártires, assim foram com os missionários, que graças a eles nós estamos sentados aqui. Eu sempre falo, né? Esses últimos dias nós temos ouvido muito assim, ó: precisamos de uma reforma, precisamos de um avivamento. Eu falo, tá bom. A pergunta é: só vai acontecer de fim de semana isso? É porque no meio de semana você tem que ir para a faculdade, tem que voltar para o trabalho. Então você vai falar assim, ó, seguinte: de segunda a sexta o avivamento pode vir. De sexta a domingo o avivamento pode vir, mas de segunda não, porque eu tenho compromisso. O meu compromisso é com ele, e o seu compromisso precisa ser com ele. O nosso compromisso precisa ser com ele. Nós não fomos levantados para ter compromisso com qualquer outra coisa, a não ser anunciar o nome dele, a não ser anunciar a pessoa dele, a não ser falar do amor dele, a não ser para que o nome dele possa ser glorificado. Deus está chamando uma igreja para glorificar o nome dele. Que venha uma igreja sofredora no Brasil. Que venha, irmãos, que venha. Tenho orado por isso. Que venha uma igreja sofredora. Eu não quero ninguém lá não, defendendo o direito do evangélico não, por favor. Que direito? Que direito nós temos, a não ser o de pregar o evangelho e sofrer por amor dele, testemunho, martírio? É a Bíblia, não é eu que estou falando. Traduza lá. O evangelho do reino será pregado em testemunho. Que o Senhor venha com um vento forte sobre nós. Que o Senhor possa levantar discípulos esta tarde. E antes de terminar,
eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Somente você que entendeu que precisa tomar uma decisão radical. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que ainda sonha em falar do Senhor Jesus a todas as nações. Eu quero convidar você que ainda acredita que aquela chama do primeiro amor vai reacender hoje aqui. E eu quero convidar você que ainda acredita que o Senhor Jesus vai o enviar para qualquer lugar do mundo e também no Brasil. Eu quero convidar você e nós vamos orar aqui. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Libera, Senhor, essa geração. Libera, Senhor. Libera, Senhor, essas flechas que estão aqui agora, Senhor. Libera, Senhor. Libera para o sertão nordestino, Senhor. Libera para as comunidades quilombolas, Pai, que estão à espera. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera. Queremos mais, Senhor. Nós não queremos essa vida, Senhor. Nós não queremos conforto. Venha sobre nós. Sopra sobre a nossa face, Senhor. Nós não nos esquecemos, Senhor. Nós não nos esquecemos das palavras proféticas que foram lançadas sobre as nossas vidas, Pai. Nós não nos esquecemos, sabe por quê? Porque é a única coisa que nos resta, é a única coisa que nos pertence. São palavras que apontam um caminho, são palavras que apontam o nosso destino. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Reacende essas palavras no nosso coração, Senhor. Reacende essas palavras, Senhor. Reacende as palavras proféticas que foram lançadas sobre nós, Senhor. De que o Senhor nos enviaria, de que o Senhor nos sustentaria. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos honrar o Teu nome nesse tempo, Senhor, e não ser conhecido como uma geração medíocre. Nós queremos ser conhecido uma geração que entregaram as suas vidas, uma geração que morreu por amor ao Teu nome. Traz de volta as palavras, Senhor, proféticas que foram lançadas sobre as nossas vidas, Senhor. Palavras que queimavam em nosso coração. Palavras que nos fizeram contemplar o grande dia com o Senhor. Traz de volta. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. O Senhor vai trazer com a mesma intensidade nesses dias as palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Palavras que até mesmo você esqueceu. Mas o Senhor irá trazer de volta isso. O Senhor está reacendendo. O Senhor está trazendo de volta a confiança nessas palavras. Porque sabe por quê? Quando tudo se vai na sua vida, são somente essas palavras que permanecem. Chora, camalamas. Recama, chora, camalamas.
Oh, Deus. Te amo, cara. Deixa o Espírito Santo falar com você nesse momento. Deixa o Espírito Santo tomar posição nesse momento. São momentos como esse que marcam a história. São arrependimentos que geram genuínos avivamentos. São arrependimentos que geram genuínos avivamentos. São arrependimentos que geram genuínos avivamentos. E aonde abundou o pecado, aonde abundou o descaso, aonde abundou o abandono, aonde abundou a falta de zelo, aonde abundou a falta de compaixão, superabundará a graça de Jesus Cristo. Como um ato profético, eu te convido a ficar de pé nesse momento, guerreando, dando glória a Deus, dando um grito de vitória, de júbilo. Se coloca de pé, sabendo que Deus está te levantando. Se coloca de pé, sabendo que Deus está te levantando. Se coloca de pé nesse momento. Se coloca de pé nesse momento. Se coloca de pé nesse momento. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele te levantar. Deixa Ele te erguer. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te tomar. Deixa Ele te encher. Cadê o Rafael? O Rafael tá aí? Missionário Rafael. Tá aí o Rafa? Vem cá, Rafa, vamos orar por você. Muitos de nós talvez não temos a mesma oportunidade que o Rafa tem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tudo isso que você ouviu nessa noite começa no quintal da sua casa. Começa no quintal da sua casa. E você vai estender as mãos sobre esse homem de Deus aqui. E nós sabemos que aquilo que está sobre a vida dele, há muito mais por vir, há muito mais do Senhor. Nem começou. Você crê nisso? Estende as suas mãos aqui para frente. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Ore, ore, ore. Senhor, nós oramos, ó Deus, por aqueles dias que o teu filho está sozinho. Nós oramos, Senhor, por aqueles dias que só um abraço resolveria a situação. Nós oramos, Senhor, por aqueles dias, ó Deus, que a fronha não consegue reter as lágrimas. Nós oramos, Senhor, por aqueles dias que uma mesa dividida com amigos e com a família faz falta. Nós oramos por aqueles dias que nós olhamos para trás e vemos quantas coisas abrimos mão. Nós oramos por aqueles dias, Jesus, em que perguntamos: será que foi o Senhor de verdade que me trouxe até aqui? Nós oramos, Senhor, para que o Senhor encha o teu Espírito neste homem, Deus. Encha ele do teu Espírito Santo, mostrando para ele que nos dias em que ele se sentir fraco, o Senhor tem feito dele uma fortaleza no sertão nordestino, Pai. Nós oramos, Senhor, para que quando as lágrimas não conseguirem resolver qualquer situação, o vento do teu Espírito possa soprar chuva naquele lugar. Nós oramos, Senhor, para que as pessoas possam enxergar que há esperança em pessoas que se colocam na brecha pelo seu chamado. Nós oramos, Senhor, para que o teu filho saiba que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, e que não há outro Deus no céu e na terra além de ti, Senhor. Nós oramos para que a tua palavra, Deus, seja lembrada. Eis que estou convosco todos os dias.
Eis que estou convosco todos os dias, Rafa. Eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Aleluia! Você que está aqui,